Boa noite a todos. Creio que alguns devem estar se perguntando o que faz uma latinha de Coca-Cola aqui do lado. É para você ficar curioso mesmo, viu? Tem um lanche também aqui. Desejo, nesta noite, dar continuidade ao que já vimos trabalhando, falando sobre igreja. As crianças podem subir, por favor. Hoje pela manhã falamos sobre uma metáfora, uma comparação. A igreja é comparada nas Escrituras a diversas coisas, e uma delas a uma família. A igreja é a família de Deus, onde há um só Pai, muitos irmãos, semelhantes a Jesus. E nesta noite, dando continuidade à ideia de metáfora, eu quero trabalhar um conceito muito valioso na teologia paulina, que é o conceito de igreja, corpo de Cristo. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Eu não sei se seria possível disponibilizar o texto. Vai ser 3 textos, tá? Quando eu pedir, então, se possível. Este primeiro texto, ele tem uma certa amplitude aí. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12 até o verso 27. A versão que eu vou usar aqui é a NVI. Pode ser que a sua versão seja um pouco diferente, mas chegamos ao mesmo consenso. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Pois quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente membro deste corpo. Amém? A palavra de Deus, então, nos ensina que uma das maneiras que podemos entender e compreender o mistério de Deus, a igreja, é olhando-a como um corpo. Há algum tempo atrás, eu tive contato com este livro. Este livro foi escrito por Philip Yancey, em companhia, com a participação do Dr. Paul Brand.
Dr. Paul Brand é um especialista, não faleceu, né? Ele era um especialista em mãos. Ele tinha a especialidade dele tratar mãos. E ele tratou leprosos na Índia. E ele, em parceria com Philip Yancey, escreve este livro, A Imagem e Semelhança de Cristo, que é uma analogia entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Excelente leitura. Quem gosta de ter uma leitura substancial, recomendo fortemente este livro. Outro livro que li agora esse recentemente, Igreja Centrada, de Timothy Keller. Este livro realmente é um best-seller, excelente leitura para, se você quer saber o que é a igreja, o que pensar sobre a igreja. Igreja Centrada, Philip Keller. Você vê que eu estou fazendo propaganda hoje, né? Propaganda da vida nova, da Coca-Cola. Ok? Igreja, corpo de Cristo. Bom, o texto começa fazendo para nós uma síntese. O verso 12 diz: como um corpo é uma unidade e tem muitos membros, e estes membros formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está introduzindo um conceito. Está dizendo, prestem atenção, não há muitos corpos, há um só corpo. Aí nós temos uma declaração de unidade. Só existe uma igreja. Aí você fala, mas pastor, e quantas são as igrejas? Na verdade, igrejas são partes da realidade única chamada igreja. E as muitas igrejas espalhadas pelo mundo todo, seja ela desta matriz, daquela outra matriz, dessa denominação, daquela outra denominação, seja ela de uma nação ou de outra nação, seja ela aqui em Valinhos, em Campinas, qualquer outro lugar, são comunidades. São comunidades que são, na verdade, essa expressão visível da realidade invisível, não tangível, não perceptível, da igreja de Cristo sobre a face da terra. Mas essa igreja que está sobre a face da terra, ela é uma parcela também, porque existe a outra parcela que já está na glória, a igreja triunfante. Nós fazemos parte da igreja militante. E tanto a igreja triunfante como a igreja militante são um só corpo. O corpo de Cristo. Mas dentro desta unidade, Paulo percebe uma diversidade. Ele diz, embora sejamos um só corpo, o corpo de Cristo, somos individualmente membros deste corpo. Então, um só corpo, muitos membros. Há uma diversidade na unidade. Mas dentro dessa diversidade, Paulo consegue ver uma outra diversidade. Porque ele diz, somos muitos membros com muitas funções. Então, se você olhar para o seu corpo, você perceberá que é uma unidade. O seu corpo é uma unidade. No entanto, o seu corpo é uma unidade composta. É como se nós pudéssemos ilustrar, é como um cacho de uva. O cacho de uva é uma unidade e os elementos, as uvinhas, são esta diversidade. Assim, o seu corpo, uma unidade, ele é composto de diversos organismos, de diversas partes. Tem aqueles que são responsáveis por ver, os olhos. São aqueles responsáveis por ouvir, os ouvidos. Aqueles responsáveis por sentir cheiros. Aqueles responsáveis por sentir a gustação. Aqueles responsáveis pela fala. Aqueles responsáveis pela mobilidade. Aqueles responsáveis por você ter condições de pegar, de trazer para si objetos. Outros com a função de fazer com que você possa inspirar o ar e aquele ar circular por você, oxigenizar seu corpo, necessário para o metabolismo. E outro que tem a função digestiva,
Então temos o aparelho digestivo, respiratório, circulatório, o aparelho neural, todos os neurônios, os nervos, os ligamentos. Temos toda a estrutura óssea com os seus muitos ossos de diversas formas, compondo toda esta unidade que é o seu corpo. E aí então nós temos os tecidos, nós temos a pele e assim por diante. É um composto variado, é um composto tão vasto, tão tremendo. As veias do nosso corpo, se fossem estendidas e amarradas, seriam quilômetros. É um emaranhado, muito bem ordenado. E assim como é o seu corpo, esta unidade diversificada, com funções variadas, assim também o corpo de Cristo. Paulo disse: existe uma semelhança entre a realidade do nosso corpo e a realidade do corpo de Cristo, a igreja. E assim como Deus dispôs o seu corpo desta maneira, com estas diversas funções funcionando de maneira coordenada para que tudo aconteça em seu corpo, para que o pulmão faça a devida respiração, enquanto o coração está batendo, fazendo circular o sangue que alimenta também o pulmão, e assim esta máquina maravilhosa é colocada em funcionamento. Às vezes você se fere, um ferimento, você não sabe, mas no milésimo de segundo, é quase incalculável, uma mensagem enviada para o cérebro. E imediatamente a dor que você sente tem a ver com o rompimento naquele ferimento que você fez, mas imediatamente diversos glóbulos brancos entram em ação para fazer a limpeza, a asepsia, para atacar os organismos que estão invadindo, e de repente o seu corpo começa a curar a si mesmo. E você não está consciente disso. Mas essa máquina tremenda, poderosa, criada por Deus, foi disposta parte a parte, cada uma funcionando, faz com que tenhamos saúde. Assim o corpo de Cristo. Paulo diz: Deus dispôs assim também os membros, de tal maneira que um membro não pode dizer a respeito do outro. O olho dizer: eu não sou ouvido. Que bom. Que bom, não é verdade? Que temos o olho para ver, o ouvido para ouvir. O ouvido não vê, sabia? Não vê. O olho também não ouve. Cada um faz sua parte. A mão não pode dizer: porque eu não sou pé, eu não sou corpo. O pé tem sua função e a mão também tem sua função. Cada parte disposta complementa a outra, de maneira que os membros são, dentro da função que lhes cabe, indispensáveis. Quem não tem os pés, quem nasceu sem eles, ou quem por alguma razão os perdeu, sabe quão importante é. Quem não tem as mãos, quem não tem visão, ainda que tenha o olho, não tenha os nervos funcionando, sabe que realmente ver é importante. E assim por diante. Você sabe qual é uma das piores coisas que pode acontecer para um leproso? É que ele vai perdendo a sensação de dor. É por isso que o leproso perde as pontas dos dedos, da orelha, da boca e do nariz. Porque a dor some e ele não percebe quando está sendo consumido. E a dor, ela tem a ver com a função neural. E assim o corpo de Cristo também, quando um elemento deixa de fazer a sua função, o corpo padece. A igreja também assim. Deus
estruturou os membros, cada um com sua função específica, para que, cooperando, eles possam assim produzir saúde, vida. Paulo diz no versículo 25, para que todos tenham igual cuidado uns pelos outros. Queridos, nós somos igreja. Mas às vezes nós começamos com uma ideia de que eu não sou tão importante para a igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. É a mão que olha para o pé e diz: oh, o pé caminha e eu não sou importante. É o olho que diz: o ouvido ouve, eu não ouço, não sou importante. E às vezes é o ouvido dizendo: ai, como eu queria ser olho. Você sabe por que o seu nariz está exatamente acima da sua boca? Já se perguntou? Não é questão só estética não, viu? É quando você vai lá pegar aquela comida na geladeira, que está lá desde o mês passado. E aí você então abre aquela Tupperware, né? E quando você abre, sai aquele vapor assim, né? Seu nariz está aí exatamente para você não colocar um monte de besteira dentro da sua boca. Está aí para a hora que você pegar aquele pão que está mofado, você está levando aqui, o nariz fala: opa, 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 para tudo, para tudo, para tudo. Você olha e os fungos estão ali já consumindo aquele pão. O nariz está aqui para avisar que você não pode comer qualquer coisa. E tem gente na igreja que é nariz. E gente na igreja que é nariz é uma bênção, sabia? Eles detectam heresia. Eles falam assim: pastor, a gente sentiu um cheiro de heresia em alguma coisa por aqui. E aí então a gente já aciona e diz: irmãos, os irmãos narizes da igreja perceberam a heresia, vamos tomar providência. Não vamos engolir essa não. Tem irmãos que são olhos que veem. Tem irmãos que são ouvidos que ouvem. Glória a Deus pelos irmãos ouvidos que ouvem. Existem irmãos pernas que se movem. Louvado seja Deus pelos irmãos pernas que se movem. Cada irmão fazendo a sua função faz com que a igreja experimente a saúde ideal para um corpo, ideal para a vida. Neste texto, Paulo nos fala 3 verdades. A primeira verdade: há um só corpo, unidade. A segunda verdade: há muitos membros. E essa segunda verdade é acompanhada de uma outra que diz: com variadas funções. E a terceira verdade é que existe um só objetivo. Ele começa com a unidade, vai para a diversidade e termina com a unidade dizendo: há uma só finalidade. Então vamos falar primeiro sobre um só corpo. Efésios capítulo 4, os versículos 3 a 6. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Efésios e ele diz assim: irmãos, há um só corpo, como também há um só Espírito, uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há também um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só corpo. Este corpo, a que ele se refere aqui, o corpo de Cristo, do qual esta comunidade faz parte. Do qual cada um de nós somos membros. Fazemos parte desta maravilha de Deus, o corpo de Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 15,
O apóstolo Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui Paulo acrescenta um novo elemento. Há um corpo, mas este corpo tem uma cabeça, não é um acéfalo. Este corpo tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Com esta maneira de retratar Cristo, Paulo está dizendo: olha, o corpo não é um corpo que se autogoverna. O corpo não é um corpo que se autogerencia. O corpo de Cristo é gerenciado, direcionado, comandado por Cristo. Quando entendemos isso, nós percebemos que se existe um problema no corpo, Paulo está dizendo: o problema não está na cabeça, porque a cabeça é Cristo. O comando está tranquilo, certo. Está resolvido esta questão. A igreja tem direção, a igreja tem orientação. Cristo é cabeça da igreja. Ele diz que a igreja é seu corpo, o qual ele governa. Cristo governa a igreja, como a sua cabeça governa o seu corpo, ou pelo menos era isso que deveria acontecer. Em 1 Coríntios 6,15, Paulo diz que todos nós somos membros de Cristo. Cristo é esta realidade da qual todos nós fazemos parte. Efésios 3,6, ele diz que todos nós somos membros do mesmo corpo. Também 4,25. Não precisa projetar esses, tá? Só o maior que nós vamos mostrar adiante. E 5,30 ele diz também: somos membros de um só corpo. Em Colossenses 3,15 ele diz: somos membros de um só corpo. Agora projeta esse, por favor. Romanos capítulo 12. Paulo agora escreve aos Romanos e trabalha esse conceito novamente com eles, dizendo-lhes o seguinte. Romanos 12, a partir do verso 4 até o verso 6, ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, pois temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Quero acrescentar aqui um elemento que Paulo diz que os membros do corpo estão ligados entre si. Queridos, eu não sei quanto você está consciente disso. E eu quero tornar você mais consciente disso. Você não está isolado. Você não está sozinho. Você está unido aos demais membros do corpo de Cristo. Assim como a sua mão, ela está unida ao seu pé. Sim, sua mão está unida ao seu pé. Porque há ligamentos que estão entrelaçados e partem lá da sua mão e passam e todo mais entrelaçado como se fosse um tapete persa entretecido assim. E cada parte ligando até que seu pé está ligado à sua mão. E quando acontece algo à sua mão, isso refletirá em seu pé. Uma jovem estava trabalhando e caiu algo no seu dedão esquerdo. Caiu e aquilo quebrou a ponta do dedo. Quebrou. Aquele osso esmiuçadinho
ele entrou na corrente sanguínea. Ela tratou, não ligou, não deu a mínima. Um dia ela teve um colapso. Um colapso, literalmente ela começou a tremer e caiu. E aí então o médico detectou que parte daquele osso se juntou e formou então aqui, bem nesta área, algo que obstruiu a circulação do sangue para o cérebro. E quando os médicos conseguiram desobstruir, eles perceberam que eram alguns ossos fragmentados. E depois de muito custo, descobriram que esses ossos vieram lá do pé. Lá do pé. Observe como estamos ligados. Todos nós estamos ligados. Não estamos desconectados, nós somos um corpo. E um corpo não pode ser cada um por si. Nós, como um corpo, comunidade de Cristo, nós participamos de uma realidade como aquelas competições, onde se só vence se chegar todos os integrantes do grupo. Já viram competições assim? Sai todo mundo junto, tem que fazer o trecho, e quando chegar no final, só vence se tiver a equipe inteira. Nós temos aqui um corredor de São Silvestre, né? Lá é cada um por si, né? E que Deus tenha misericórdia de todos. Mas nessas competições, você tem que chegar a equipe toda. De maneira que, quando eu estou pensando assim, eu estou progredindo na fé cristã, mas se o meu progredir não está associado ao progredir de todos os demais, eu estou progredindo egoisticamente. Eu não entendi o que é corpo. Porque progresso verdadeiro é quando a gente vai junto. É quando a gente caminha como um corpo. Quando o corredor lá, ele chega na linha de chegada e ele vai cruzar, o corpo todo dele está ali. Ele não deixou o pé lá na largada, a perna no meio do caminho, e aí chegou só a cabeça como uma minhoca se arrastando. O corpo todo foi. É assim que nós precisamos entender a igreja. Estamos ligados, conectados uns com os outros. Esse texto de Efésios lança mais luz sobre este aspecto. Romanos, desculpa. Agora eu quero falar sobre o fato de que, sendo um só corpo e tendo muitos membros, nós temos funções variadas, mas temos uma só finalidade. Agora o último texto projetado, por favor, Erlon, capítulo 4 de Efésios, a começar no verso 12. Paulo diz aos Efésios que Deus colocou na igreja pastores, mestres, evangelistas, também colocou profetas. E aí no verso 12 ele diz para quê? Efésios 4, versículo 12. Com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Um só corpo, muitos membros, uma só finalidade, edificação do corpo. Mas edificação para quê? Continue a leitura. Ele diz: para a edificação do corpo, até que todos cheguemos, observem bem a palavra, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e todos também cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pois o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que riqueza de detalhes agora Paulo acrescenta para nós. Como um corpo, muitos membros, muitas funções, temos uma só finalidade. A finalidade é a edificação do corpo. E essa edificação do corpo é para que todos nós, não só o pastor, não só o conselho espiritual, não só os diáconos, não só a diretoria da igreja, todos, cada um de vocês, todos nós caminhemos juntos e alcancemos o objetivo. E o objetivo é que cheguemos à maturidade, que deixemos de ser como crianças, levado por vento de doutrinas. Sai um livro lá nos Estados Unidos, esse livro vende aos montes, e aí então daqui a um pouquinho tem uma igreja que já está surfando nesses livros. Houve uma época que um escritor norte-americano, Frank Perret, escreveu um livro chamado Este Mundo Tenebroso. É uma ficção. Uma obra interessante. Uma obra divertida. Li ele como li Dan Brown. No entanto, alguns entraram tanto nisso que começaram a fazer na igreja batalha espiritual e convocavam tal. Tal era o anjo que fazia o papel do Miguel lá no livro Este Mundo Tenebroso. Gente, quem falou que existe um anjo chamado tal? Já pensou aqui nós na igreja, Senhor, manda o tal aqui. E o Senhor tal qual? Quem é esse tal que eu não sei? Não é? Estamos numa batalha espiritual aqui, aí pedimos que Deus mande o tal, porque o espírito não sei o que lá. Irmãos, é ficção, que barbaridade. Houve uma febre de um livro chamado Código da Bíblia. Pois teve igreja que parou de ler a Bíblia para ler o Código da Bíblia. Mas se tem a Bíblia, que eu vou ler o Código da Bíblia, gente. E é engraçado que a Bíblia foi escrita em hebraico e eles descobriram o código em inglês. Haja criatividade. Nada a ver. O que a Bíblia quis dizer, ela disse. Não escondeu. Não tem um código por trás. Acharam até a morte do John Kennedy na Bíblia. Interessante isso, né? Às vezes o que acontece é exatamente isso. A igreja se empolga com determinados ensinamentos e começa todo mundo a andar naquela direção. Isso revela o quê? Imaturidade. Vem uma onda, cura interior, todo mundo vai para a cura interior. Vem uma onda, batalha espiritual, todo mundo vai na batalha espiritual. Vem uma onda, cura das memórias passadas, todo mundo na memória passada. Gente, para com isso. Nós não podemos ser como crianças levados por todo o vento de doutrina segundo a astúcia daqueles que induzem ao erro. Devemos caminhar juntos rumo à maturidade de Cristo Jesus. A atualizada diz assim: rumo à estatura perfeita de varão, como Cristo. A sermos adultos, a sabermos lidar com os nossos problemas, a sabermos lidar com as nossas complexidades, a sabermos lidar com aquilo que a Bíblia diz que está errado em nós, a sabermos lidar com o irmão mais fraco, a sabermos lidar com aqueles que precisam de ajuda e sabermos lidar com aqueles que estão dando trabalho. Isso é maturidade. E quando nós caminhamos rumo à maturidade, a igreja cresce com saúde. Porque há muitas igrejas que estão crescendo, mas elas estão inchando. Elas crescem porque as outras perderam membros para ela. Isso não é crescimento.
Isso é inchaço. Mas quando uma igreja, ela cresce porque ela avançou triunfantemente contra os portais do inferno e resgatou as almas que estavam perdidas, trazendo-as para Cristo, ela teve um crescimento saudável. Aí sim, ela está caminhando rumo à maturidade de Cristo Jesus. Aí você deve falar assim: pastor, toda hora que eu vejo você falando, você fala dessa questão de sermos semelhantes a Cristo. E eu falo, sabe por quê? Porque a igreja existe exatamente para produzir pessoas, para ser o lugar onde o Espírito Santo produz pessoas semelhantes a Jesus. E este processo acontece quando nós vivemos a fé juntos, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Até que todos nós deixemos de ser crianças, deixemos os mimimis de criança e partamos para uma vida realmente comprometida com Cristo, em ser semelhante a Ele, em ser como Ele foi neste mundo. Este é o propósito de Deus para cada um de nós. Recentemente, uma das doenças do corpo humano que tem tido a atenção dos médicos é a chamada esclerose lateral amiotrófica. É uma espécie de degeneração neural dos nervos, primeiro começando no cérebro, afetando então a parte motora e também afeta a medula espinhal. Devido a esta deterioração, esta doença chamada também de ela acaba fazendo com que os impulsos cerebrais não cheguem aos órgãos. A mensagem não chega. É mais ou menos assim. Os seus olhos veem, captam uma imagem, emitem para o cérebro interpreta e devolve como espécie de uma resposta. E você detecta e percebe as coisas. O seu ouvido, ele é capaz de perceber os sons, o cérebro interpreta e devolve como se fosse uma resposta, e o corpo reage ao som ouvido. Essa comunicação é constante, imperceptível para você, mas constante. Essa doença faz com que essa comunicação não aconteça. E porque a comunicação não acontece, então começa um enfraquecimento dos músculos responsáveis por estas partes funcionais do corpo. E aí a visão já não é mais a mesma. A audição não é mais a mesma. O paladar também é prejudicado devido a essa falta de comunicação neural. O olfato também prejudicado. E por fim o tato. A pessoa perde a sensibilidade tatual. E é uma doença degenerativa. Triste. Lamentável. Graças a Deus que tem recebido a atenção dos médicos para tratá-la. Mas eu fico pensando na igreja. Não há nenhum problema com a cabeça da igreja. Mas às vezes o problema é exatamente o corpo. Porque a comunicação não vem. Ela é obstruída. E às vezes ela é obstruída porque o corpo é teimoso em obedecer às ordens que recebe da mente. O alarme dispara. E aí o seu cérebro diz: está na hora de acordar. Bela adormecida. Mas a bela adormecida não quer acordar. E ela não obedece o estímulo. E aí depois chega apavorada no trabalho, desesperada. Porque o estímulo veio, mas o corpo não obedeceu teimosamente. Há muitas igrejas assim.
O cérebro diz para a igreja: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. E a igreja está, ai, mas está tão bom assim, deitada em berço esplêndido. Às vezes a ordem é: abre o olho, preste atenção, corpo. E o corpo: ah, não, está tudo bem, tranquilo. A comunicação não vem. Ou ela vem e às vezes a resposta que o corpo dá é uma resposta errada. Eu me lembro de uma experiência que uma vez eu estava caminhando bem tranquilo assim, subindo de um rio, e de repente eu vi uma cascavel. Eu ouvi ela, porque quem avisa amigo é, né? Cascavel é uma cobra amiga. Ela avisou, tipo assim: nem mais um passo, garoto. E aí eu olhei para ela, e o cérebro disse para as pernas: não se mova. E eu fiquei ali parado, olhando para ela olhando para mim. E alguns dizem que ela não pisca, eu pisquei algumas vezes. E aí quando ela percebeu que eu não avancei na direção dela, desmanchou o bote e foi embora. E graças a Deus eu estou aqui. Porque naquela hora o meu cérebro disse para a perna: paradinha, não se mexe. Não dê um passo. E graças a Deus minha perna obedeceu. Mas às vezes a cabeça está dizendo para o corpo: fica aí. O corpo: ah, não, eu vou lá. E dá errado, né? Às vezes a cabeça está dizendo: faça isso. Mas como a comunicação não vem, o corpo não obedece. E quem é prejudicado? O corpo. Quem deixa de se edificar? O corpo. Assim como no corpo, quando temos um membro que não está respondendo aos estímulos da mente, este membro prejudica o corpo todo. O corpo todo. Vamos ver isto? Imagina você que hoje à tarde, né? Você é um universitário, mora sozinho. E aí então, hoje à tarde, você estava lá assistindo o jogo do Corinthians. E aí, terminou o jogo. Bateu aquela fome. Você programou que mais tarde você ia fazer um lanche com os amigos. Mas naquela hora bateu a fome. E você está lá sentado no seu sofá, tranquilão, de boa. Acaba o jogo, bate aquela fome. E você pensa: vou estourar uma pipoca? Ah, dá muito trabalho. A última banana que tinha eu comi. O que eu teria assim, neste momento de leseira, de preguiça? Aí você lembra: ah, eu comprei um lanche. Eu deixei na geladeira. Aí você fala igual o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com a geladeira. Aí então o cérebro diz: levanta, tu que dormes. E você levanta. Uma vez em pé, deixado aquele sofá que já assumiu a forma do seu corpo, você então olha para a porta da cozinha e caminha em direção a ela. Cruza a porta da cozinha e chega diante da porta da geladeira. Aquela visão do paraíso. Aí você puxa a geladeira, a porta se abre. E você olha lá e está então o refrigerante que você comprou. Coca-Cola vai me dever essa propaganda. Eu disse que você mora sozinho, porque se você morasse com mais alguém, não estaria lá, com certeza. Aí você pega o refrigerante e você abre. Eu vou abrir bem perto aqui para vocês verem. Ó, olha esse barulhinho. Aí você abre e fala: que maravilha.
E aí então as suas mãos se preparam para pegar o lanche, e os olhos estão funcionando, tudo está perfeito, e você pega o lanche. Quando eu comprei, ele estava macio. E aí então você pensa, bom, vamos comer o lanche. Muito bem. Tudo está funcionando bem. Mas de repente, então, o cheiro está bom. Você vai levando em direção à boca e... Ops! A boca não quer cooperar. Parou. A boca ficou fechada. E aí você conversa lá, o tico e o teco diz, opa, alguma coisa está errada. Não está funcionando. E aí a mensagem chega lá dizendo, o cérebro faz alguma coisa que a boca teimosa não está fazendo a parte dela. Aí o cérebro manda uma mensagem para a boca dizendo, querida, amada, o que está acontecendo? Qual foi? Qual é? E aí a boca continua fechada, teimosa, não querendo obedecer, e o resto do corpo, e a saliva, as glândulas salivares enchendo a sua boca, já engoliu 2 litros de saliva e ela está fechada. E aquele tormento, eu sei que é hipotético, viu gente? E você está ali, preciso comer. Mas a boca não está fazendo a parte dela. A minha não está fazendo o que está falando, né? Mas na história ela está fechada, travada. E aí o cérebro diz assim, querida, abre-se. E aí a boca diz para o cérebro, o que eu ganho com isso? Aí o cérebro, ai pai, de novo. Aí vai o cérebro dizer para a boca, querida, você é importante. Eu amo tanto você. Se você não abrir, não vai haver ingestão. Não havendo ingestão, não haverá digestão. Não havendo digestão, não haverá assimilação. Não havendo assimilação, não haverá energia para viver, criatura. Aí a boca, o que eu ganho com isso? Aí o cérebro, querida, vou te explicar. O alimento entra no corpo. O alimento é digerido pelo corpo. Tudo que está aqui é transformado em energia vital. E essa energia ela vai correr pelo sangue. E vai chegar a todas as partes do corpo. E é essa energia que faz o pulmão respirar, que faz o coração bater, que faz o cérebro funcionar, que faz a mão se mexer, que faz o corpo todo evoluir, inclusive você continuar sendo o que você é. Ah, mas o que eu ganho com isso? Sabe o que parece? Parece alguns irmãos na igreja. O pastor chega e fala, querido, você já descobriu qual é a sua função? Não, pastor, também não estou interessado. Fala, mas querido, você é importante no corpo. Se você travar, não vai dar. Se você não fizer a sua parte, todo mundo vai perder. Boquinha querida, abra-se. Quantos querem que a boca se abra? Vocês estão querendo que... Vocês estão querendo a de vocês, né? O Lucas já requereu, falou assim, no final do culto... Aí então a boca convencida diz, tudo bem, farei minha parte. Louvado seja Deus, né? Eu preciso pegar o microfone.
Como você se encontra diante dessa situação? Diáconos, obrigado pela água, eu vou tomar Coca-Cola, tá bom? Qual a sua função no corpo? Você já descobriu? Se você já descobriu, o que está impedindo você de fazer sua parte? Ah, pastor, não tem espaço. Queridos, a gente acha. Se você tiver coragem de dizer que quer um espaço, a gente tem coragem para achar espaço para você. Então procura saber qual é a sua função. Se você é olho, abra seu olho. Se você é boca, abra sua boca. Se você é ouvido, abra seu ouvido. Seja o que Deus quer que você seja nesse corpo. Não seja um espectador, queridos. Não seja um cliente da igreja. Seja igreja. Curve sua fronte. Temos uma canção, Erlon? Pense no que você ouviu nesta noite. Somos um corpo de muitos membros, com muitas funções. Uma só finalidade: crescermos juntos, andarmos juntos, caminharmos juntos, rumo à maturidade em Cristo. Você está crescendo? Você está cooperando? Você está colaborando com este corpo? Se você não está, eu te convido, faça a sua parte. Envolva-se. Há muito o que fazer. Nós temos desafios. Nós temos objetivos a serem alcançados. Abraça essa ideia. Faça a sua parte. E Deus será glorificado através da sua vida.